para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre, pedindo a purificação da água, que é o meio necessário que leva para nossas casas. E assim, em nome de Jesus Cristo da Caridade, estamos iniciando atividades deste sábado à noite. Nossa irmã Joyce, trabalhadora da casa, vai fazer a explanação esta noite. Se você aceita a atenção também. Pode ser. No finalzinho, né? Primeiro fazer isso. Tá. Boa noite a todos. Boa noite. Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. Que assim seja. Assim seja. Hoje à noite eu escolhi para a gente falar sobre reforma íntima. E dando uma lida, dando uma pesquisada nas coisas que eu tinha, eu peguei esse livro do Laire Ribeiro, que o sucesso não ocorre por acaso, que parece que não tem nada a ver com a nossa palestra, né, de hoje, mas ele tem muita coisa a ver. Tudo que eu li aqui casou com o tema que eu queria. Ele começa falando na comunicação, né, na comunicação positiva conosco mesmo. E eu acho que daí a gente pode começar na nossa reforma íntima, né? Essa comunicação, quando a gente para nos perguntar, nos questionarmos, nos perguntarmos, né, o que a gente deve melhorar em nós, o que a gente deve mudar, os nossos medos, nossos anseios, a nossa boa intenção mesmo em nos modificar, né? Porque às vezes tem muitas coisas que a gente quer, mas não sabe por onde começar. E aí quando a gente começa com essa comunicação, começa a conversar conosco mesmo, a gente vai achando caminhos, né? Vai achando meios para isso. Então eu vou ler um pedacinho do que eu li, para não me alongar muito. Para onde sua intenção estiver concentrada, fluirá sua energia. Você só consegue atrair aquilo que já possui. Semelhante atrai semelhante. A vida é um ego. Se não gosta do que está recebendo, preste atenção no que está emitindo. Qualquer manifestação no seu universo físico é coerente com sua emissão energética. Então, quanto mais a gente pensa nessa reforma, nessa conversa conosco mesmo, mais a gente vai mudando ali o nosso padrão vibratório, né? Vai mudando os nossos... vai aprendendo a aceitar nossas falhas, vai aprendendo a nos curarmos, né? Internamente. E aqui, que eu tirei dessa partezinha, vamos começar a comunicação interior, isto é, a comunicação consigo mesmo. Neste caso, a linguagem que usamos é de fundamental importância para conseguirmos o que desejamos. Infelizmente, mais de 95% da população do mundo possui uma conversa negativa. E concentrar-se no que você não quer, ao invés de concentrar-se no que você quer, é como dirigir um carro olhando pelo retrovisor. E focar no que você não quer ao invés do que você quer é como dirigir um carro olhando no espelho retrovisor. Você sabe de onde está vindo, mas não sabe para onde está indo. Assim, uma maneira de melhorar nossa existência neste planeta é aprender a usar melhor a linguagem quando dialogamos com nós mesmos, usando esta voz atrás de nossas cabeças. Que voz? Está se perguntando. Que voz? Mudando a autocomunicação, podemos mudar a representação interna e, portanto, o estado emocional em que nos encontramos. Era isso que eu estava falando, né? De o quanto é importante a gente se conhecer, o quanto é importante a gente
aceitar, né, e começar a mudar agora que enquanto estamos encarnados, né, eu não posso deixar para a próxima encarnação. Aqui esse é o momento, né, de aceitar as minhas falhas, o quanto é importante a gente não desistir, porque tudo que é importante na nossa vida a gente não acertou de primeira, a gente teve que fazer várias e várias vezes, né? Dando o exemplo de uma criança, né, quando ela começa a caminhar, ela não se importa se ela vai cair, se ela vai levantar e vai cair de novo, ela segue tentando, né? Senão a gente ia estar tentando até hoje, se a gente desistisse, né? E temos que estar preparados para aprender com as nossas falhas, né? Quanto melhor eu aceitar as minhas falhas, mais eu aprendo para fazer dar certo da próxima vez. E daí com isso a gente vai criando confiança, né? Vai melhorando a nossa autoestima, que é muito importante, né? Quanto mais a nossa autoestima está elevada, mais a gente procura conhecimento, mais a gente se sente firme para enfrentar, né, essas nossas falhas. E também outra coisa que é importante, não adianta só vir aqui falar de reforma íntima, né, e não falar os caminhos assim que a gente pode seguir, né. A gente pode começar limpando o nosso pensamento, né, modificar os padrões energéticos, desde o sutil até o mais profundo. E a gente começa a fazer essa reforma quando nós começamos a perdoar, a praticar caridade, tendo empatia, coragem, perseverança e revelando-se para nós mesmos. Eu acho que essa é a parte mais delicada, porque tem coisas que a gente pode esconder de todo mundo, mas não de nós mesmos, né? E a gente ter essa coragem de enfrentar aquilo que são as nossas sombras, né? Que são nossos dias de lua, que nós sabemos, né? Nós, Deus e os espíritos, pelo nosso padrão vibratório, eles sabem aonde a gente está caminhando, né? E o que a gente precisa melhorar em nós. E por isso que o autoconhecimento é importantíssimo, né? E para a gente poder mudar isso que está escondido de todo mundo, menos de nós. E aí, eu trouxe também uma parte aqui do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, uma parte que eu achei muito, muito linda, assim, e eu acho que também tem tudo a ver com o tema que a gente trouxe para essa noite. É verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e vossa mãe, e este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vós é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração
é que partem os maus pensamentos, os assassinatos, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então aproximaram-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros fariseus ponde grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insetos que sois, aquele que fez o exterior não é o mesmo que faz também o interior? Então, eu acho que isso vai muito assim com essa reforma, né? Quando a gente para pensar o que a gente tem dentro da gente. Como a gente comenta, né, que não adianta ser espírita enquanto a gente está aqui sentadinho ouvindo a palestra. A gente, quando decide ser espírita, a gente, quando se quer seguir essa doutrina, né, ou qualquer outra religião, porque todas levam a Deus, como a gente já disse em outras palestras, né? Mas quando a gente não é só levantar ali a bandeira e dizer, né, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou católico, que eu sou espírita, a gente deve praticar, né, exercitar essa nossa fé. Porque é só assim que a gente vai conseguir fazer essa reforma íntima. Porque a gente exercitando tudo aquilo que a gente lê aqui, tudo aquilo que a gente faz pelo nosso próximo, que, como a gente já falou, o nosso próximo são as pessoas da nossa família, né? É o nosso primeiro próximo, é o nosso marido, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, filhos. Quando a gente começa a ter esse olhar, porque não adianta a gente na rua ser, né, a pessoa mais querida do mundo, dentro de casa não praticar, né, não exercitar essa fé, não exercitar tudo aquilo que é falado e lido, né. Então eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né, e colocar para fora mesmo, né, tudo aquilo que a gente quer pelo menos ter a intenção de mudar, porque é claro que a gente não pode dizer que a gente, né, consegue, quando eu venho fazer a palestra aqui, no momento que eu estou lendo, aquilo está entrando e dando certinho em cada ponto da minha vida, né? Então eu não venho aqui fazer a palestra ou falar, né, só dizer para as outras pessoas como tem que ser e falar aqui da palavra de Jesus, né? Se eu não fizer isso, se eu não exercitar e se eu não colocar na minha vida também, eu é que vou estar sendo essa hipócrita aqui, que por fora, quando eu chego num lugar, eu lavo a minha mão, tudo certinho, mas não pratico isso dentro da minha casa, nem com o meu próximo, nem com o meu colega de trabalho, nem enfim, com as pessoas que a gente passa no dia a dia, né? E isso a gente deve exercitar com todas as pessoas, né? De uma forma assim geral, às vezes a gente para do lado de uma pessoa e começa a conversar com ela, e às vezes a gente nem sabe o assunto vai, né? A gente nem conhece aquela pessoa e o assunto flui, mas é porque às vezes a gente precisava ou ouvir alguma coisa daquela pessoa, ou aquela pessoa também ouvir alguma coisa da gente, né? E quando a gente se coloca a serviço disso, quando a gente se põe a serviço de Deus e de seguir o modelo que nós temos aqui, né, que tivemos aqui na Terra, que é vivo no nosso coração, né, que é o modelo de Jesus. Se a gente não praticar isso, de nada adianta, né? Eu não posso só dizer que eu quero ser
se eu não começar, se eu pelo menos não tiver essa intenção para começar, né? Essa mudança. Então, eu acho que o que eu tinha para hoje era essa leitura. A gente pode começar a fazer irradiação para os lares. A nossa irmã Joyce vai fazer a irradiação para os lares. Você se concentre, envie o pensamento positivo para o irmão que está precisando de ajuda no lugar que estiver. Então, agora, nesse momento, nós colocamos o nosso coração a serviço de todos os espíritos amigos e benfeitores, dos nossos mentores aqui da casa, que cada um possa ir até o seu lar, visitar os nossos familiares que assim estiverem em casa, e que grandes espíritos benfeitores de luz possam ir até os presídios, aos orfanatos, aos lares de idosos, que com sua falange de amor, de ternura, de carinho, possam visitar essas pessoas. E que todos aqueles que precisarem possam enxergar esse espírito amigo e benfeitor que estiver lá para intuir no bem, para intuir que acalme seu coração, que cada um receba aquilo que lhe é permitido pela nossa grande espiritualidade. E que cada um possa sentir o amor fraterno de Jesus, de Maria, que todos possam ser acolhidos, possam ser ouvidos nas suas necessidades. E agora, voltando aqui para o Centro Espírita, que possamos voltar para os nossos lares com o nosso coração leve e que possamos transmitir a todos aqueles que se achegarem até nós uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, e que possamos começar a termos amanhã um bom domingo e que possamos levar para a nossa semana todo o amor que aqui viemos buscar. E que assim seja. Assim seja. Vamos para o passe, então.